Agora, sonhadores, vamos conceituar campo elétrico. É outro conceito, também é um vetor, ele vai estar totalmente ligado à lei de Coulomb. Totalmente ligado. Porque qual que é a jogada? Eu tenho lá uma carga positiva, aí eu tenho uma outra carga positiva, vai surgir uma força elétrica de repulsão, no sentido a afastar essas cargas. Beleza, essa força está relacionada à distância, assim como a lei de Coulomb te fala, que a força é dada por uma constante K vezes o produto das cargas dividido pelo quadrado da distância que aí separa. Ok, a lei de Coulomb te fala isso, perfeito. Eu tenho aqui a constante K, bonito. Assim como se eu tiver uma carga positiva, separada por uma distância, e uma carga negativa, eu vou ter uma força elétrica de atração, no sentido dessas cargas se atraírem, necessariamente. Só que, como que surge essa força elétrica? De onde que vem essa força elétrica? Como que uma carga sente a presença da outra? Vamos colocar dessa forma. Através de um campo elétrico. Então toda carga elétrica possui um campo elétrico à sua volta que resulta, que cria uma força elétrica. É assim que as cargas sentem a presença uma da outra, por um campo elétrico. Que é a mesma coisa do que um campo gravitacional. Como que a Terra sente e me atrai pela força da gravidade? Através de uma força gravitacional que tem também necessariamente um campo gravitacional. É muito parecido também essa parte aí com a lei da gravitação universal. Então essa carga elétrica, ela, ao redor dela vai ter um campo elétrico, aí ao redor dela vai ter um campo elétrico, vai chegar esse campo elétrico aqui nessa carga positiva e vai fazer surgir uma força elétrica nessa carga positiva. Perfeito? Então eu tenho aqui o campo elétrico representado pela letra E. Essa letra E aqui está aqui no mesmo sentido da força elétrica, porque a carga positiva vai ser de repulsão. E aqui a força elétrica também na carga negativa, porque esse campo elétrico vem da carga positiva. Toda carga positiva a gente vai ver, vai ter um campo elétrico saindo da carga positiva. Toda carga elétrica positiva, toda. A gente vai ver esse desenhozinho aí. Como que é calculada essa carga elétrica, então? Perdão. Como que é calculado esse campo elétrico, então? É a força elétrica, dado pela lei de Coulomb, dividido pela carga elétrica que a gente está analisando. No caso aqui, essa carga elétrica aqui. Ou seja, o campo elétrico é igual a carga elétrica, que seria o Qzão, dividido pelo quadrado da distância que separa o Qzão das outras cargas. Ou seja, o campo elétrico só depende da carga elétrica que você está analisando. O campo elétrico da carga Qzão só depende do Qzão. O campo elétrico da carga Qzinho só dependeria da carga Qzinho, necessariamente. Perfeito, sonhador? Que demais. As unidades. Unidade é importante. O PISM te cobra unidade toda hora. Te cobra muito. Então se atente às unidades. Unidade de carga elétrica, Coulomb, representado pela letra C maiúscula. Unidade de força, Newton, representado pela letra N maiúscula. E, portanto, a unidade de campo elétrico é Newton sobre Coulomb. Porque a fórmulazinha é força sobre carga. Se a força é em Newton e a carga é em Coulomb, então a unidade de campo elétrico é Newton por Coulomb, necessariamente. Perfeito, sonhador? Que demais. Muito massa. Olha o que eu falei. A carga positiva tem um campo elétrico saindo dela. Sempre. A carga elétrica positiva tem um campo elétrico saindo dela. Saindo dela. Sempre vai ser assim. E ao redor dessa carga aqui vai ser... As cargas que estão ao redor dela vão ser atraídas ou repelidas por conta desse campo elétrico que está ao redor dessa carga. E ele tem que estar saindo da carga positiva. É convencionado essa jogada, esse sentido aí. Tá bom? Entende o que você está estudando. A carga positiva tem um campo elétrico para fora da carga. Para fora. Vê se não parece, sonhador. Um ouriço do mar. Vê se não parece. Tem a setinha saindo da carga. É um ouriço, parece um ouriço, né? Está saindo da carga. Está indo para fora da carga. Esse seria um campo elétrico de uma carga positiva. Positiva. E o campo elétrico de uma carga negativa? Necessariamente vai ser aqui para dentro. Então, necessariamente vai ser para dentro. Vai ser o sentido contrário. Porque se a carga mudou de sinal, o sentido do campo elétrico também tem que mudar de sinal. Tem que mudar de sinal. E isso aqui é uma convenção importante. Você vai ver a aplicação disso. Muita aplicação, muita mesmo. Carga positiva, campo elétrico saindo da carga. Carga negativa, campo elétrico entrando na carga. Beleza? Seria um ouriço invertido. Olha que doideira, um ouriço invertido. Muito louco. Beleza? Que massa. Essas cargas elétricas elas podem ser representadas também pelas linhas de campo. Essas linhas de campo foram propostas por Faraday. Você vai ver que Faraday, na próxima aula de magnetismo, vai aparecer aos montes lá. Faraday foi um pesquisador muito importante na história da física. E ele introduziu esse conceito aqui, ó, que é de linha de campo. O que é uma linha de campo? É a linha que vai representar o campo elétrico, que seria também uma linha de força. Esse nome eu não gosto muito porque, na verdade, não é uma força. O campo elétrico não é uma força. É um vetor, mas tem a força sobre a carga. O campo elétrico não é uma força em si, é um vetor, mas não é uma força. Então linha de força é meio estranho, mas também é utilizado esse nome, linha de força. Eu trago aqui como linha de campo, eu acho mais correto, acho mais perfeito, tá bom? Essa análise. Ok, a carga positiva vai ter a linha de campo saindo da carga positiva, olha lá o ouriço, vê se não é ouriço. E a carga negativa vai ter a linha de campo entrando nela. Então olha o sentido da setinha, a linha de campo está entrando aqui na carga negativa. Então sai da positiva e entra na negativa. Claro que nessa linha de campo, tangente à linha de campo,
sempre nós vamos ter o campo elétrico. O que é tangente mesmo, Gabrielzão? Tangente seria fazer uma curva, ao invés de fazer a curva, ir reto. Então, olha lá, ó, ao invés de fazer a curva da linha de campo, o campo elétrico vai reto. Ao invés de fazer a curva da linha de campo, o campo elétrico vai reto. Essa aqui é a jogada. E olha que massa. Essas linhas de campo representam, então, tangente à sua trajetória, o campo elétrico, ok, e a linha de campo sai da carga positiva e entra na carga negativa. E olha lá como é que fica aqui se eu tiver duas cargas de sinais contrários, uma ao lado da outra. Uma ao lado da outra. Detalhe, essas linhas de... Pô, linha de campo é muito massa. Faraday é muito, muito mito, velho. Essa linha de campo aqui, quanto mais próxima uma linha tiver da outra, maior é o campo elétrico. Então aqui no campo elétrico aqui dela próximazinha, o campo elétrico tá absurdo. Tá muito grande o valor, o módulo dele. E mais afastado, tá vendo que a setinha eu coloco menorzinho? A setinha tá menorzinha, quanto mais afastado tá a linha de campo uma da outra. Assim como eu represento aqui também. A setinha menorzinha é porque tá longe da carga. A setinha maior é porque tá perto da carga. O campo elétrico é maior quando tá mais próximo da carga ou quando tá mais próximo na linha de campo. Igual tá aqui nessa parte aqui da figura. Nessa parte aqui o campo já é muito, muito menor. Muito menor mesmo. Ok? Se eu tenho duas cargas positivas, as duas cargas positivas têm linhas de campo que saem da carga positiva. As duas têm linha de campo que sai da carga positiva. As duas vão ter, tá bom? As duas vão ter. E aí esse campo elétrico de repulsão, ele é sentido aqui dessa forma. Dessa forma, de modo com que tenha repulsão entre essas cargas positivas neste caso. Ok? Muito massa. Entende aqui que você está estudando, sonhador? Entende. Ó. O que é tangente à trajetória? Eu tenho uma trajetória curva, porque a linha de campo é curva mesmo, aqui nesse caso, de duas cargas, de uma do lado da outra. Se estiver sozinha, aí a linha de campo é reta. Aí não tem tangente. Mas se tiver duas cargas, ela já vai ter essa curvazinha aqui. Ó. E aí em cada curva, ao invés de fazer a curva, a linha de campo, o campo elétrico ele é reto na linha de campo. Então a linha de campo faz a curva e o campo elétrico, o vetor, tem sentido indo reto em relação à curva. Então ao invés de fazer a curva, vai reto. Isso que é tangente. Isso que significa tangente. Atenção, se atente a isso. As linhas de campo elétrico não coincidem com trajetórias. Não significa que a carga vai andar aqui em cima dessa linha, não. É um equívoco acreditar que se uma partícula com carga aqui está em movimento, onde existe um campo elétrico, a gente vai ver eletrodinâmica, que é quando as cargas se movem, é um equívoco achar que quando a carga está em movimento, ela deve se mover ao longo de uma linha de campo. Isso não é verdade. Não é verdade. Isso aqui só está te falando que em qualquer ponto aqui tangente à trajetória, o campo elétrico é calculado pela força sobre a carga. Ou seja, a força é igual a carga vezes o campo. Dá no mesmo, né? É uma igualdade, eu multipliquei cruzado. E isso que significa a linha de campo. É um vetor que representa o campo elétrico, tangente à trajetória. Não está falando que a carga vai se mover aqui, não. Não. Tá bom? Ok. E aí, pô, onde que você viu isso aqui, sonhadores? Onde você viu isso aqui? Na química. Eu dou aula de química, física e sonhos. Olha que massa. Na química, você vê polaridade da ligação. Lá no PISM 1, você estudou isso. Polaridade da ligação. Se eu tenho aqui uma ligação química entre flúor e oxigênio, o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio. O que significa? Significa que o flúor vai ter uma carga negativa, em comparação com o átomo menos eletronegativo, que no caso aqui é o oxigênio. Ou seja, eu vou ter uma polaridade na ligação. Então eu vou ter cargas negativas e cargas positivas. Então eu vou ter esse dipolo elétrico. Um dipolo elétrico, um momento de dipolo elétrico calculado pela carga vezes a distância. Pô, Gabrielzão, mas você está falando de linha de campo, você está falando de cargas elétricas? Seria exatamente isso aqui. Então uma carga positiva ou negativa é exatamente isso aqui, ó, um flúor e um oxigênio. Então não é doideira ter essas cargas positivas e negativas. Isso existe de verdade, existe muito. Na física e na química. Porque numa ligação química eu tenho exatamente isso. Flúor e oxigênio. O flúor é negativo. Oxigênio, positivo, neste caso, quando ele está ligado ao flúor, tá bom? Relembra junto comigo. O que é essa ordem de eletronegatividade? Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Tem uma regrinha simples para fazer você lembrar disso aqui. Fui ontem no clube, briguei e saí carregado para o hospital. Ok. Pô, eu tenho uma carga negativa e uma positiva, formando uma ligação química. E isso é muito lindo, cara. Conciliar química e física é muito massa. E eu, como professor de química e física, consigo fazer isso de uma forma bem natural, acredito eu, porque eu já dou aula das duas matérias. Não tem uma separação, igual tem didaticamente num colégio, por exemplo. Um professor de química, outro de física, aí cada um dá aula de um jeito, então o aluno acha que não tem nem nada a ver uma coisa com a outra. Claro que tem muito, tem muito. Outro exemplo, se eu tenho um oxigênio ligado a um hidrogênio, o oxigênio é mais eletronegativo, o hidrogênio é menos eletronegativo. O oxigênio ele vai receber elétrons, ele vai atrair elétrons para si. Ou seja, ele tem uma carga negativa. Se ele tem uma carga negativa, o hidrogênio tem uma carga positiva, então eu tenho uma linha de campo saindo dessa carga positiva, entrando nessa carga negativa, e tem como eu calcular o campo elétrico, tem como calcular a força elétrica e tudo mais. Tá bom? Perfeito. Assim como eu coloco aqui numa representação numa molécula de água, por exemplo. A molécula de água eu tenho o oxigênio e o hidrogênio. Eu teria um momento de dipolo elétrico
relacionado com a carga vezes a distância, que eu não vou me ater nisso aqui, mas seria um vetor que tem a direção da carga negativa para a carga positiva. Então a carga negativa seria o oxigênio, a carga positiva seria o hidrogênio. E disso aqui, olha como que é grande esse conhecimento, de física elétrica. Esse momento de dipolo elétrico, o campo elétrico, a força elétrica, tudo vai influenciar na geometria molecular da molécula, que vai influenciar na interação intermolecular que uma molécula faz com a outra, que vai influenciar, por exemplo, na explicação de por que detergente solubiliza água e gordura, por que gordura não solubiliza em água, por que andando numa pista molhada um carro pode sofrer aquaplanagem por causa da interação da água com o asfalto e com o pneu do carro. Olha que rico esse entendimento. Caraca, Gabrielzão, que doideira. Você está falando de carga elétrica, você está falando de campo elétrico, e aí você já começou a falar de ligação química, você está falando do fenômeno de aquaplanagem para o carro derrapar na estrada, molhada. Tá tudo ligado, cara. É tudo a mesma coisa. Tudo você está falando de interação elétrica. Interação elétrica tem um campo elétrico relacionado, tem uma força elétrica relacionada. Pode ter aqui também uma ligação química relacionada à polaridade da ligação que vai influenciar na interação intermolecular. Nossa, cara, eu fico doido explicando isso, que é muito massa entender sobre isso aqui. É muito da hora. Perfeito. Muito massa mesmo. Tá bom? E, pô, assim como a gente fez lá na parte 2 desse vídeo, princípio da superposição das forças, a gente calculou lá aquele exercício de fixação, ok? Aqui a gente vai calcular a superposição do campo elétrico. Ó, Gabrielzão, tem como também superpor um campo elétrico? Tem como somar campo elétrico? Exatamente assim que você soma forças elétricas. Porque, lembrando, o campo elétrico forma uma força elétrica. O campo elétrico faz surgir a força elétrica. É o campo elétrico que faz uma carga sentir a presença da outra, tá bom? Então, se eu tenho aqui uma carga positiva, essa carga positiva vai ter um campo elétrico saindo dela, seria o ouriço. Esse campo elétrico vai ser sentido aqui num ponto P, por exemplo. Eu tenho aqui um ponto P numa distância tal e tudo mais. Esse campo elétrico ele vai ter, olha lá, o sentido dele, ó, vai estar saindo da carga positiva. Tá vendo que ele está aqui para baixo? Olha o sentido dele, está saindo da carga positiva. É o campo elétrico de 1, da carga 1, calculado pela força sobre a carga. Perfeito. E o campo elétrico de 2? O campo elétrico de 2 já vai ter uma carga negativa, então ele vai ter o sentido para entrar na carga negativa. Para entrar. Caraca, Gabrielzão. Então, se eu tenho um campo elétrico 2 aqui para baixo e um campo elétrico 1 aqui nesse sentido, nessa direção, tem como eu calcular um somatório desses campos? Tem. Tem como calcular um somatório desses campos, que seria a soma vetorial desse vetor é 2 com esse vetor é 1. Lembra como é que faz soma vetorial? Junta o início das duas setas, igual está aqui, ó, e faz um paralelogramo. Faz um paralelogramo, que no caso aqui seria um quadrado. Então faz um quadrado, o quadrado aqui ele vai ter a pontinha da seta exatamente assim. Ou então você pode juntar a ponta de uma seta com o início da outra, ligar o início ao fim e formar um triângulo. Você poderia fazer isso aqui também. Uma soma vetorial. Acredito que isso seja tranquilo. Tá bom? Esse seria um campo elétrico resultante. Resultado da superposição dos campos elétricos. Nesse ponto P em específico. E poderia ser qualquer outro ponto. Não importa. O que importa aqui? Que na carga positiva o campo elétrico sai da carga positiva e na carga negativa o campo elétrico entra na carga negativa. Tá bom? E aqui eu fiz só uma soma vetorial. Acredito que isso seja tranquilo. Onde que nós temos isso? A gente vai aplicar, sonhadores, a gente vai ver muito esse exemplo aqui. Muito esse exemplo aqui. Você vai ver como que isso aparece aqui na aula de eletricidade. Muito mesmo. Que seria o quê? Dois condutores, uma placa condutor que estão paralelos. Então eu tenho uma placa 1 e eu tenho uma placa 2. Uma está paralela à outra. Ou seja, uma está em cima da outra. A direção é a mesma. As duas estão na horizontal. Uma está paralela à outra. Ok? Elas estão separadas por uma distância d. E eu entendo o seguinte. Essa placa 1 tem carga positiva. Ok, carga positiva. E a placa 2 tem carga negativa. Ou seja, entende o que você está estudando. A placa 1 teria um campo elétrico saindo da placa 1, em todos os sentidos, saindo dela. Então aqui, ó, a placa 1 tem uma carga 1 aqui e tem uma carga 1 saindo aqui. Como ela é uma placa, ela tem a parte de baixo e a parte de cima. Na parte de cima teria um campo saindo dela, na parte de baixo teria um campo saindo dela. É o ouriço. A carga positiva é o ouriço. O campo sai da carga positiva. E na carga negativa? O campo entra na carga negativa. Então eu tenho aqui uma carga negativa, o campo entrando nela. O campo entrando na carga negativa. E aqui também, o campo entrando nela. É 2, tá bom? É 2. Olha que massa esse entendimento. Se eu tenho duas placas carregadas de sinais contrários, fora da placa, não tem campo elétrico. Não tem campo elétrico. Não tem. Porque esse campo 1 cancela com o campo 2, se as cargas forem iguais e de sinais contrários. O campo 1 cancela com o campo 2. E do lado de fora aqui, o campo 1 cancela com o campo 2, porque olha o sentido, é contrário. Isso é um vetor. Se você soma vetores de mesmo módulo, mesma direção e sentidos contrários, você cancela eles. Então você cancela o E1 com o E2, o E1 com o E2 aqui fora da placa, fora das placas. E no meio delas? No meio delas você soma, porque no meio delas o sentido está o mesmo. Mesma direção, mesmo sentido, você soma os vetores. Então E1 mais E2 vai ter uma soma vetorial, eu vou ter aqui um campo elétrico 2. Isso aqui vai ser um capacitor. A gente vai conceituar capacitor nessa aula aqui ainda.
na parte 4 dessa aula, se eu não me engano, tá bom? Na parte 5, talvez. Beleza? Dá uma olhada lá. A aula de capacitores, a gente vai conceituar e entender muito bem. Mas aqui, pô, campo elétrico. O campo elétrico no meio das placas se soma, por causa do sentido deles. E aí aqui é só entender o lance do ouriço. A carga positiva, ouriço, sai o campo dela. E a carga negativa, entra o campo nela. É o ouriço inverso. E aí eu tenho aqui no meio um campo elétrico somado. Isso é lindo demais. Entender isso aqui, a superposição dos campos elétricos é perfeita. É uma aplicação enorme. Vamos fazer um exercício de contextualização aqui, um exercício de fixação. Imagine que eu tenho exatamente essas placas, de sinais contrários. Carga mais 1, carga menos 1. Ok. Separados por uma distância de 1 centímetro, essa distância é importante, conectados a uma bateria de 100 volts. A gente vai entender o que significa esse 100 volts, por enquanto aqui não vai influenciar na análise. O campo elétrico está orientado verticalmente de baixo para cima. Claro que está de baixo para cima, porque a carga positiva, o campo sai dela, então eu vou ter um campo aqui saindo dela, igualzinho foi aqui, igualzinho, é a mesma figura, e na carga negativa o campo elétrico entra nela. Então aqui no meio eu tenho uma soma dos campos elétricos. E fora? Fora não tem campo elétrico. Aqui fora não tem campo elétrico, porque eles se cancelaram. Eles se cancelaram, E1 e E2 se cancelam. E1 e E2 se cancelam, o sentido é contrário. Então eu só vou ter campo elétrico aqui no meio. E ele fala que está verticalmente de baixo para cima. Beleza. Tem que estar do positivo para o negativo. Tem que estar, ué. É o ouriço e o ouriço inverso. O positivo, o campo elétrico sai dele. O negativo, o campo elétrico entra nele. Um elétron atravessa esse campo. Lembra? Elétron tem carga negativa. Então o elétron atravessa esse campo. Com aceleração de menos 1,76 vezes 10 a 15. Então tá rápido pra caramba. A aceleração está aqui de cima para baixo. O exercício coloca a aceleração negativa porque no eixo Y ele está considerando que o eixo Y positivo é de baixo para cima. E é por isso que a aceleração é negativa, porque a aceleração está indo de cima para baixo. Tá bom? Por isso que aqui está negativo. É como se o objeto estivesse caindo. Aí a aceleração da gravidade também é negativa, dependendo do sentido do eixo ali. Tá bom? Aqui no caso é negativo. Porque a aceleração é um vetor. Então depende do sentido. Calcule o módulo do campo elétrico e a velocidade do elétron, até coloca esse plus no exercício, velocidade do elétron. A parte de eletricidade é só do campo elétrico. Né? E eu te dou a carga do elétron e a massa do elétron. Beleza. Como que se calcula um campo elétrico? Um campo elétrico é a força sobre a carga. A carga aqui no caso é o Ezinho, que é a carga do elétron. Eu dei a carga do elétron. E a força elétrica é calculada pela lei de Coulomb. Pela lei de Coulomb. Ou a força elétrica é dada pela massa vezes a aceleração. Mais simples ainda. Poderia ser pela lei de Coulomb, porque eu não tenho as cargas, né? A carga aqui positiva e negativa, aí não poderia usar a lei de Coulomb. Porque a lei de Coulomb fala de duas cargas. Eu não tenho a carga da placa, aí não teria como usar. Mas eu sei que pela lei de Newton, pela segunda lei de Newton, a força é igual a massa vezes a aceleração. Ele me deu a aceleração e ele me deu a massa do elétron. Então tem como calcular mesmo, tá bom? Aqui não poderia utilizar a lei de Coulomb porque ele não me deu a carga dessa placa, positiva e negativa. Se ele tivesse me dado, daria para usar. Mas como ele não me deu, eu utilizo a lei de Newton, sem problemas. Uma é complementar a outra, neste caso. E eu tenho lá a massa do elétron, 9,11 vezes 10 a menos 31 kg. Tá aqui. A aceleração do elétron, menos 1,76 vezes 10 a 15 metros por segundo. Perfeito. E a carga do elétron é uma carga negativa, está aqui o valor dela também. Então eu vou ter um campo elétrico de 1 vezes 10 a 4 Newton por Coulomb. Se ligue na unidade. A unidade aqui é importante. Newton por Coulomb. Newton por Coulomb. Aí eu tenho o campo elétrico. Se eu tenho um campo elétrico, sonhadores, eu tenho necessariamente como calcular a velocidade do elétron. É sério, Gabrielzão? Demais. Demais. Porque a aceleração é constante. Ele me deu a aceleração. Se a aceleração é constante, tem como eu utilizar as fórmulas de movimento retilíneo uniformemente variado, que a gente viu lá no PISM 1. Aqui é um plus. Ele não cobraria isso no PISM 3, mas é só um plus no exercício, só para eu explicar além, elevar o nível do seu conhecimento e você conciliar isso com as outras matérias. PISM 1, 2 e 3 está falando da mesma coisa, está falando das mesmas leis, aplicado em contextos diferentes. Aqui é aplicado num contexto de eletricidade, cargas elétricas, mas é a mesma jogada, tá bom? Aqui é só um plus no exercício. Então eu tenho aqui, ó, a velocidade em y ao quadrado, perdão, a velocidade em y, a velocidade do elétron ao quadrado é igual à velocidade zero do elétron ao quadrado, a velocidade inicial do elétron ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a distância, entre parênteses, y menos y0, ou seja, a variação da distância. Então a variação da distância aqui seria 1 centímetro, foi o tanto que o elétron caminhou, foi o tanto que o elétron andou. Detalhe, a velocidade inicial do elétron é zero, eu estou considerando que ele está partindo do repouso. O y0 também é zero, estou considerando que o ponto inicial aqui do caminho do elétron, o ponto inicial é zero. E eu estou considerando que o y aqui é 1 centímetro, porque ele caminhou 1 centímetro aqui entre as placas. Tá bom? No caso é menos 1 centímetro, porque ele foi do ponto 0 para o ponto menos 1. Eu estou considerando o eixo y positivo de baixo para cima. Se ele for de cima para baixo, então é menos 1 centímetro. Tá bom? Só um parâmetro nos sinais ali.
Então eu vou ter aqui como um todo que v ao quadrado é igual a 2ay vezes y. Essa que é a jogada. Eu peguei a mesma fórmula aqui, cancelei esse v ao quadrado, cancelei esse y0, então eu vou ter isso aqui como final, como ponto final, tá bom? Esse ay aqui, pessoal, ficou estranho do jeito que eu representei, eu tô falando da aceleração, é a aceleração. É 2a, esse ay é a aceleração em y, esse y não necessariamente é a distância não. Peço até desculpas aqui, acho que eu poderia tirar esse y daqui, ficou meio estranho. Que aí vai ficar y vezes y, não é um y ao quadrado não, tá? Esse y aqui só tá falando que é um ay, é a aceleração no eixo y, isso que eu quis dizer, tá bom? Mas não se perca não, eu vou retirar esse y daqui, ficou muito louco do jeito que tá escrito, tá bom? Esse y ele teria que estar subscrito, é um vy, igual um vy, aí aqui é o ay no caso. Vou tirar a raiz, né, porque o que está ao quadrado passa para cá tirando a raiz. Eu vou tirar a raiz, vai ficar 2 vezes a aceleração vezes a distância. Essa distância eu passei para metro, então fica 1 vezes 10 a menos 2, não posso colocar em centímetro, de jeito nenhum. A aceleração está aqui, metro por segundo ao quadrado, ok? Metro por segundo ao quadrado, eu tiro a raiz disso e aí eu vou ter um valor de v ao quadrado igual exatamente 5,9 vezes 10 a 6. Perfeito, achei a velocidade. Claro que não é matéria do PISM 3 não, eu coloco aqui só como um plus, só para contextualizar nesse exercício aqui, porque tem um elétron se movendo, então se ele está se movendo tem como calcular a velocidade. E para você ficar ligado, a lei de Newton do movimento está relacionada a isso tudo. Movimento retilíneo uniforme, isso tudo está relacionado a cargas elétricas, mas aqui o ponto principal é o campo elétrico é a força sobre a carga. É assim que se calcula o campo elétrico, tá bom? Perfeito.